Estamos começando o programa Democracia, aqui direto do nosso estúdio multimídia da TV Assembleia. Destacando que o luto parental, que é o tema do nosso programa de hoje, é o processo de dor e reestruturação emocional vivenciado por pais e mães após a perda de um filho. Por quebrar a ordem natural da vida, é considerado um dos sofrimentos mais intensos e impactantes. Historicamente, o luto pela perda de um bebê durante a gestação, no parto ou nos primeiros dias de vida recebeu menos reconhecimento social. A dor de perder uma criança que ainda não nasceu ou que viveu por pouco tempo é frequentemente minimizada por quem não está diretamente envolvido neste drama familiar, o que sempre dificultou o processo de elaboração da perda pelos pais. No Brasil, o luto parental ganhou amparo institucional por meio de uma lei número 15.139. Essa legislação instituiu a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, garantindo direitos às famílias tanto no SUS quanto na rede privada. Como explica agora a colega Yasmin Mesquita. Olá, Zamansky. A lei aprovada em 2025 é focada em perdas muito precoces, em 3 casos principais: quando o bebê morre logo no início da gestação, quando o bebê morre na barriga da mãe após a 20ª semana de gestação ou durante o parto, ou quando o bebê nasce vivo e morre alguns dias depois. Nestes casos, a lei assegura, principalmente a mãe, o direito de permanecer no hospital em um leito isolado com um acompanhante, apoio psicológico para a recuperação da saúde mental dos pais, despedida digna e registro do bebê com o nome escolhido pelos pais na certidão. A legislação trabalhista prevê ainda 2 dias de ausência remunerada do trabalho para os pais. Volto com você aí no estúdio, Zamansky. Obrigado, Yasmin Mesquita, participando novamente aqui do nosso Democracia. E para ampliar este tema, nós vamos apresentar agora os nossos convidados. Está aqui no estúdio comigo a Tatiana Maffini, que é fundadora e presidente da ONG Amada Helena. Prazer tê-la aqui, Tatiana. O prazer é meu, obrigada. E aqui na tela do nosso estúdio multimídia, diretamente de Belo Horizonte, está o Paulo Lisboa, que é psicólogo, pai da Bia, trabalha com abordagem fenomenológica e é pós-graduando em análise existencial e logoterapia. Termos que nós vamos em seguida esclarecer. Prazer, sim. Paulo. Prazer é todo meu, Tatiane, Zamansky, obrigado a todos os ouvintes. Como é que está aí em Belo Horizonte agora, nesse momento que estamos gravando o programa? Tá frio. Tá frio. O que é frio para vocês? BH tá passando por um momento frio agora. O que é frio para vocês aí? Frio para nós aqui é 21 graus, 22. Frio para nós aqui é essa temperatura. A gente tem acordado aqui com 5, né? Alguns dias 5, 6 graus, mas é isso, né? A gente já está mais ou menos acostumado. Eu quero começar falar um pouquinho da atuação de vocês, e eu tenho já um roteiro com muitas questões aqui importantes para a gente abordar. Mas é um tema, né, Tatiana, é difícil, né, complexo, delicado, mas quando frente às adversidades, eu acho que me parece que é melhor a gente enfrentar, falar sobre isso, expor, né, sentimentos. Isso no caso, quando ocorre a perda de um bebê, mas depois no resto da vida, né, porque isso são perdas que não se elaboram totalmente. Eu queria falar um pouquinho da tua atuação, o que te motivou a criar, depois nós vamos mostrar a cartilha aqui, essa ONG Amada Helena. Eu começo sempre dizendo que a Amada Helena é minha, né? Então era uma fala assim que eu fazia com bastante recorrência e eu pensando bastante sobre isso. A Helena, ela nasceu e morreu em 2012 em decorrência de um sopro cardíaco. Ela esperou 12 horas uma UTI neonatal, um leito, né, que foi determinante para a morte dela. Então eu começava fazendo essa fala
e dizendo a amada Helena, que é a referência ao nome da ONG, né? Que é o nome da ONG, a Helena é minha. E aí, ao longo do tempo, eu fui compreendendo, porque eu tenho outros 2 filhos, né? Que vieram depois, que né, vieram Tati? posterior. Ele tem, o meu mais velho tem 12 e o mais novo 6. E eu fui olhando para eles e percebendo que eles são deles mesmos. A existência é deles. E a Helena, ela é um sujeito. Ela morreu com 9 meses e 17 dias de vida, porque eu gestei ela por 9 meses, né? E mesmo assim, ela é dela mesma. Então, eu parei de dizer, a amada Helena é minha, porque ela não é minha, né? Ela é minha primeira filha. Então, quando a gente sofre um impacto desse, porque ele é um impacto tão grande que ele te tira do centro da tua vida. É como se tu te deslocasse, assim. Eu lembro ainda nitidamente como aquilo não parecia a minha vida. Quando eu recebi a notícia da morte dela, quando eu voltei para casa sem a Helena. 14 anos, mais ou menos. Foi há 14 anos. E eu lembro pontos, assim, vai ficando fragmentado e a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, ano que vem a Helena faria 15 anos. Para mim é um marco importante. Então, automaticamente eu sei que vai ser uma época mais sensível. Hoje, qual é a diferença desses espaços, como é a própria ONG? Tu se sente dentro do que é considerado normal. Então, tudo bem eu amar uma filha que morreu há tanto tempo. Porque ela morreu há muito mais tempo do que ela viveu. Então, eu não conhecia minha filha. Como que eu falo dela tanto tempo? Porque o vínculo, ele permanece, ele é indiferente se tu gestou, por exemplo, a fulana perdeu com 8 semanas de gestação, nem era um bebê. Isso é frequente as pessoas falarem. Como que a gente vai considerar? Minimizam, como eu coloquei na abertura. Exatamente. Né? Como que a gente vai dizer o que é um bebê ou não para essa família? Então, a ONG, ela vem com esse propósito, assim, da gente olhar. A ONG não tem nenhuma resposta pronta para ninguém. Porque isso é uma coisa que a gente vai se construindo como pai e mãe. E cada um vai reagir de uma forma diferente. Exatamente. O que a gente fornece é ferramentas, depois eu posso falar um pouquinho sobre o trabalho da ONG, ferramentas para que esses pais consigam tanto ter espaços para a gente falar sobre e aprender sobre esse novo eu, que é o eu depois de perder um filho. Eu quero aprofundar isso e mostrar mais o trabalho de vocês. Tu estás em Porto Alegre com essa ONG? A sede de acolhimento é Porto Alegre, a sede administrativa é Gravataí. Onde ela foi fundada foi em Gravataí. Tu moras? Eu moro em Gravataí. Em Gravataí. Quase em Taquara. Ah, é? Uhum. Gravataí, aqui, Grande Porto Alegre, Paulo. E olha só, eu tenho vários elementos nos teus créditos aqui que eu queria que tu passasse o quanto esse tema, né, como psicólogo, ele é objeto do teu trabalho e tu explicar um pouquinho esse tipo de abordagem com que tu trabalhas e essa análise existencial e logoterapia que a gente quer saber um pouco mais. Fazer um resumo da tua atuação. E eu falei que tu é o pai da Bia. E muita gente, como eu achei antes de conversar contigo, que tu pode ter passado, imaginei que tu poderia ter passado, né? Porque nós temos aqui a mãe da Helena, por essa questão, mas é por outro motivo que eu quero que tu explique. Eu acho que o pai da Bia para mim, de um modo distinto do que foi a Helena para a Tatiane, de uma forma organizadora, sabe? Me caracterizar como pai da Bia remete à ideia da gestação, porque eu acho que a Tatiane traz bem isso, assim, essa pessoa, esse ser que existia ali, não era só quando se faz ausente projetos, se faz ausente a forma da gente se organizar no mundo. Então, hoje, como psicólogo, eu atuo hoje com paternidade, que foi um tema ao qual eu trabalhei no meu próprio processo terapêutico quando eu descobri que iria me tornar pai. Então, você me perguntou sobre a abordagem, né? A fenomenologia hoje é um campo da psicologia onde se funda as linhas humanistas, como logoterapia, como psicologia centrada na pessoa. Então, é um campo filosófico de discussão de perspectiva sobre o sentir humano, né, sobre a própria vida. E hoje a logoterapia foi fundada, é uma linha dentro da psicologia, fundada por Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl foi um sobrevivente a 4 campos de concentração e uma ambulância de resgate fake, né? Inclusive, um dos campos de concentração que ele sobreviveu foi Auschwitz, ao qual perdeu pai, mãe, a esposa com quem se casaram há 6 meses, irmão e cunhada. Então, ele funda a logoterapia a partir de uma dor profunda.
E ele provoca que mesmo a pior das dores não nos priva da autonomia e da liberdade de construir sentido. E sentido não é ver o luto ou o sofrimento como uma doença a ser tratada, eliminada, mas como uma experiência a ser elaborada, transformada, que nos convida a um repensar sobre a vida autêntica, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é isso que a Tatiane traz tão bem aí com a ONG, né? E com todas as ações que ela traz e que a gente vai trabalhar aqui um pouco mais, assim. É bom ter aqui com a gente um psicólogo, né, para ter essa visão também, né, Tatiana? Eu sei que nós estamos aqui, né, entrando nesse programa inédito nesta sexta-feira. Durante esta semana, nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, na entrada, vocês que organizaram uma exposição, né? Uma exposição e que marca também o mês de julho, que tem uma data importante que é dos pais enlutados, né? O Dia Internacional. É a primeira semana, a Semana Gaúcha do Luto Parental, porque comporta o dia 3 de julho, que é internacionalmente conhecido como Dia dos Pais Enlutados. Então, a gente realizou aqui, a gente está na 7ª edição da Semana Gaúcha do Luto Parental. Então, fomos o primeiro estado, e isso é muito grande. Por isso que eu sempre tenho que pontuar. Por favor. O primeiro estado do Brasil a ter uma semana toda de convite ao diálogo sobre isso. Então, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e isso vem na exposição que a gente colocou, ficou do dia 6 de julho até hoje, né? O quanto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul abraçou essa causa. Que bom. Então, que colocou uma semana alusiva. Então, é importante, sim, porque se ilumina a Assembleia com a cor âmbar, que é o julho âmbar. Então, por que âmbar? Porque ele lembra esse nascer do sol, essa esperança que os pais precisam ter para que a gente consiga recuperar um pouco da vida. Nós registramos na fachada, né, as cores que a Assembleia sempre faz, né? Todo mês tem uma cor, tem uma doença, uma campanha de conscientização, então se joga essa cor do âmbar. Em alusão. E aí, além disso, a Assembleia foi muito além. Então, a gente criou dentro do estado do Rio Grande do Sul, a partir de um grupo de estudo, foi criado um grupo de estudo, teve uma audiência pública, tudo no ano de 2019. A gente criou a primeira política pública estadual que foi apresentada, né? Foi no estado do Rio Grande do Sul. Então, a própria política federal, que foi mencionada agora há pouco, ela tem vários pontos que a gente já trazia. Então, por exemplo, uma política pública, ela não vai trazer só protocolos hospitalares, porque o cuidado a esses pais não está só dentro do hospital. Sim. Então, ela traz, por exemplo, a questão de campanhas informativas. Como que hoje uma mãe sabe que é importante amamentar seu bebê? Sabe por que vem? Através da campanha informativa. Por que as pessoas dizem assim? Eu falei, logo tu engravida de novo, porque eu não sabia o que dizer. Então, inclusive, tem uma campanha nossa com esse jargão do eu não sabia o que dizer. E essas campanhas informativas vão ajudar as pessoas a aprender a estar perto desses pais. Então, é difícil a gente presenciar o sofrimento humano, e quem né? passa por essa situação sabe que tem outras pessoas também, aquele sentido do pertencimento e de discutir, né? Estamos juntos aqui, então vamos tentar uma saída. E é sobre isso a exposição também, Claro. a que está aqui. Exatamente. Foi durante toda essa semana e nós temos até nós fizemos um registro aqui através da TV Assembleia, uma reportagem do repórter Maurici Filho, e que nós vamos agora apresentar para o nosso telespectador, que tem uma ideia do que foi, né? De fato, essa exposição, e depois nós voltamos para ampliar este tema. Por favor, vamos apresentar. O luto parental provocado pela perda de um filho em qualquer momento da vida é reconhecido como uma das mais intensas formas de sofrimento que o ser humano pode experimentar. Uma dor que muitas vezes permanece invisível aos olhos da sociedade. Para ampliar o debate sobre o tema e incentivar a conscientização, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul está sediando uma exposição dedicada à memória e à valorização das histórias das famílias que passaram por essa tragédia. Organizada pela ONG Amada Helena, a exposição conta a história da organização, fundada em 2013 em Gravataí, e retrata as diferentes vivências deste tipo de luto.
10 pôsteres posicionados na entrada principal do Palácio Farroupilha chamam a atenção de quem passa pelo local. Relatos e fotografias buscam romper o silêncio e expressar a dor, reforçando a importância da escuta e das redes de apoio às pessoas que enfrentam essa realidade. A exposição vai até o dia 10 de julho, transformando o Espaço Carlos Santos em um corredor de empatia e reflexão sobre a importância das políticas de assistência às famílias que convivem com a perda de um filho. Muito bem, obrigado ao Maurici Filho. Esse registro acho que ficou bem ali, né? Dá para ver a imagem do local, que é a entrada da Assembleia, ali, mas circulam milhares de pessoas todos os dias e a recepção foi boa também das pessoas, se interessaram pelo tema, Tatiana. Sim, com certeza ele é um tema muito humano, né? Isso é muito nosso, assim, a própria questão parental. Mesmo quem não perdeu, olha para conseguir entender o que é, em primeiro lugar, o que é o caminho da ONG, porque olhando externamente, muitas pessoas podem ter a ideia que não tem mais o que ser feito. Afinal, o que é possível ser feito depois de perder um filho? E há muito a ser feito, muita informação, apoio, espaços de acolhimento, enfim, várias ações aí que podem ser feitas. Muito bem. Eu quero depois, com calma, a gente vai falar da cartilha que também foi lançada, né? É algo novo, então. Ela agora, esse ano, vai ser lançada a 10ª edição com uma novidade que eu vou contar em primeira mão aqui. Opa, que beleza! E nós mostramos a capa desta aqui. Paulo, a gente pode começar fazendo uma análise do quanto, então, já colocamos algumas informações, a participação aqui dos repórteres também ampliaram, mas qual o tamanho? Eu acho que é importante a gente colocar para as pessoas que passaram por isso e para quem só observa de longe e talvez não tenha a noção, qual o tamanho da perda de um filho, contrariando, como eu disse na abertura, essa ordem natural da vida. Eu diria que não dá para mensurar tamanho, né, Zamansky? Essa ideia de dimensionar qual é o tamanho talvez seria uma redução nossa do que essa vivência, porque se a gente olhar o que é o filho, a experiência do filho, a experiência mais humana que nós temos de encontro, né? Então esse encontro reorganiza quem nós somos, estrutura projetos, né? Quando os pais estão gestando, a mãe está gestando, prepara-se um ninho, constrói-se uma narrativa, dá-se um nome, cria-se, inaugura-se um mundo. Então, é difícil de mencionar qual o tamanho da perda, né? Porque o que se perde não é só uma pessoa, é todo um mundo, né? A Tatiana trouxe assim que quando o mundo vira de cabeça para baixo, e é isso, porque é a experiência mais profunda e a perda é a experiência mais desorganizadora que tem desse mundo que se inaugura. E quando se perde e essa perda se faz presente pela ausência, o mundo ainda continua, mas continua de uma forma muito diferente para a gente que permanece, porque nós vamos ter que nós temos a tarefa de se reorganizar. E não só nos reorganizar, mas reorganizar esse mundo, a casa, os brinquedos, a roupa, o nome, né? Então, a Tatiana levantou uma questão que eu achei interessante, que é assim, o que a gente faz? O Viktor Frankl propõe um conceito na logoterapia chamado vontade de sentido, que ele estabelece que não importa a experiência, por mais dolorosa que seja, nós somos convocados a responder. Então, não é sobre o que é o luto, mas o que a gente pode fazer diante dessa realidade que já não pode ser mudada? Qual que é a nossa resposta, a resposta possível, né? Então, aqui, quando se levanta essa questão sobre a perda, levanta-se também uma convocação de qual é a minha resposta diante disso que eu não posso mais mudar. Porque o Frankl tem uma frase muito famosa que é assim, quando a gente não pode mudar uma realidade, somos convocados a mudar nós mesmos. Então, por isso o luto dói tanto, porque amamos, sofremos porque amamos. E a dor não é uma fragilidade, mas demonstra a profundidade do vínculo. E aí, diante dessa ausência, diante da finitude, da perda, somos convidados a pensar sobre
a vida de uma maneira autêntica e as novas respostas possíveis diante de uma realidade que não já se pode mais mudar. Paulo, eu queria só para dar uma continuidade a teu raciocínio, porque nós estamos falando aqui mais especificamente da morte de bebês precocemente, né? Essa morte precoce, e que tem a ver com a legislação que nós vamos abordar também. Mas nós estamos falando do luto, de forma geral, quer dizer, e de perder um filho, não importa que idade, né? A mãe pode ter 80 anos, perder um filho de 60, isso, né, é aquela história da ordem trocada, né? Mas como perder qualquer tipo de pessoa, de pessoas, principalmente que estão no teu entorno, da tua família, são amigos que tu ama, que tem um sentimento. Qual a dica, o que pode se estabelecer para passar para o nosso telespectador? É a necessidade de cumprir esse luto? Isso é importante? Ou tentar, né, alguma alternativa para amenizar essa dor? Qual seria o melhor caminho, na tua opinião, Sim. Paulo? Olha, eu acho que a gente precisa esclarecer que o luto não é uma métrica. O luto é um movimento. Então, por mais que nós temos hoje na literatura as fases do luto, né? E isso foi importante para a gente entender sobre o sofrimento humano. Não dá para dimensionar o luto enquanto uma métrica. Uma pessoa precisa de 2 anos, porque o luto é um movimento. Há dias que vai ser mais esperançosos, há dias que serão mais difíceis, há dias que serão com mais expectativa. Então, para as pessoas que estão de fora ou para as pessoas que estão dentro, o importante é elaborar e acolher esse sentimento, né? Teve alguns meses um avô que perdeu um neto por suicídio, estava numa missa e ele corre para o altar para abraçar o padre. Eu acho que isso aqui é um bom exemplo do que a gente pode fazer diante da dor, que não é nos espantar, não é nos afastar, mas é nos acolher, nos abraçar, estar ali, ser presença. Então, isso é talvez mais tranquilo para um terapeuta que vai fazer ali uma escuta de redução, mas no fim ainda somos humanos, no sentido de entender que aquela experiência precisa ser sentida e ela vai ser sentida de diversas formas, em diversos momentos. Então, o que a gente pode ser é ser apoio quando for necessário. É ser escuta, é ser abraço, é só ser humano. Eu acho que essa é a maior de todas as dicas que eu posso trazer para os que nos ouvem, que é sobre ser humano, porque a gente não consegue dimensionar isso. Sim. Mas a gente consegue estar ali para o outro e abraçar o outro quando é necessário. Muito bem. Acho que palavras importantes. Eu queria saber como é que foi também o teu processo. Em seguida, nós vamos nos encaminhar para o intervalo. Mas eu tenho, assim, exemplo de casa. Minha mulher perde a mãe e ela definiu assim, ela disse, com 10 anos eu consegui elaborar isso. Claro, pode ser um tempo longo, mas é o tempo dela, né? Como disse o Paulo. E ela mesmo perde, nós perdemos 3. Então, eu sou também, de alguma forma, um case desse luto. Nós perdemos 3 durante a gestação. E olha que incrível também, Paulo, algo que também é difícil de acontecer, mas aconteceu com a gente. A filha nossa nasce, 30 horas depois morre a mãe dela. Então, tu tem um nascimento em contraposição com a morte ali, na mesma situação, no mesmo dia, praticamente. Quer dizer, são desafios, né, enormes. O teu processo de elaboração foi... o que tu utilizou? Tem a questão também da fé, a questão da religiosidade, da espiritualidade. Isso pode entrar, isso pode ser importante? Em primeiro lugar, eu quero fazer 3 pontuações. São muitas coisas para a gente falar e que é tão importante, né? Então, primeiro, dizer que eu não imagino como foi difícil.
tudo isso, e provavelmente ainda existam momentos difíceis dessa ambiguidade, que é a felicidade de receber um filho e de se despedir de quem é referência para a gente, né, que são os pais. Então, primeiro, falar sobre a questão do precoce. Então, olha o hábito que a gente vai criando. A ONG, ela provoca muito isso, assim, essa questão de vamos olhar mais profundamente para isso. Porque, por exemplo, perder um filho precocemente. E aí a gente começou a analisar muito isso. Que é uma mãe, ela perde com 80, ela estando com 80 anos, perde um filho com 40, para ela é precoce. Então, como que eu vou dizer que a Helena morreu recém-nascida? Morreu no início da vida. Eu perdi minha filha no início da vida, porque ela tinha começado a viver, né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer. O segundo ponto sobre a questão... A importância da linguagem, né? Isso, da linguagem como validação e rompimento do tabu. Porque mesmo, por exemplo, outro conceito que eu quero trazer é do Cronos e Kairos, que é bem o que o Paulo estava falando. Faz 12 meses que ela perdeu o filho e ela não quer sair. Não quis ir no aniversário da sobrinha. Ela perdeu com 17 dias e a sobrinha ia fazer 1 ano. Sim. Tipo, não tinha relação, aparentemente. São 2 tipos de tempo, digamos, exatamente, né? Só que pra gente que tá vivendo, tu pensa, meu Deus do céu, 1 ano, minha filha nunca vai fazer 1 ano, nunca vou fazer uma festa em 1 ano. Então, são muitas coisas dentro desse Kairos. Então, o tempo externo, ele é 12 meses. O Kairos, de repente, é 1 semana, a gente não sabe. O Cronos e Kairos, o Cronos é o tempo do relógio cronológico. Sim. O Kairos é o tempo interno. Então, a gente não tem como mensurar o tempo interno de ninguém. Por isso, é essa diferença de pessoas que aparentemente se recuperam rápido, dentro de 1 mês, retomaram o trabalho, retomaram várias coisas de organização, mas internamente a gente não sabe como elas estão. E também a questão do processo dual do luto, que é muito importante eu pontuar aqui como enlutada, como quem viveu esse processo e vive. Como eu falei, ano que vem eu vou ressignificar, que é outra palavra que usam muito, os 15 anos. Então, ressignificar, ele dá uma ideia que tu vai pegar a perda e tu vai dar um novo significado para ela. Isso parece muito fácil para quem olha externamente. E não é, tu vai ressignificar pontos. Mas eu tenho 4 filhos. Isso é um ressignificar. Tu te dar conta, isso é tu te validar naquilo. Então, automaticamente, a gente vem mudando... Automaticamente não. Automaticamente a gente vem provocando essas questões de linguagem, do quanto a superação, falavam muito superação, hoje já é um termo que a gente já não ouve tanto. Capacitismo, né? Então são coisas que a gente, como sociedade hoje, a gente tem a capacidade de olhar mais profundamente para a perda de um filho. Nós temos 1 minutinho para o intervalo, depois eu quero voltar contigo com o Paulo, mas eu preciso te provocar numa questão que me ocorre, né? Eu como representante de quem está nos acompanhando. Essa tua a valorização de estar presente ainda muito para ti, porque está a tua amada Helena, e tu tem outros filhos. Eu imagino que seja, depois no segundo bloco também a gente pode perguntar para o Paulo o que ele pensa, de quanto isso, esse teu trabalho em relação, né, de memória, de manter viva na memória, não atrapalhe o resto da tua vida e a relação com os teus outros filhos. Eu sou obrigado a fazer essa provocação que me ocorre, isso que pode, se não bem conduzido, imagino. Sim, o desafio é responder em 1 minuto, mas vamos lá. O Elano, eu gestei ele 1 ano e 9 meses depois da Helena, ele nasceu. Então, o Elano, ele veio numa época, assim, aguda de dor. Bem próximo ainda. Então, tudo que eu senti, ele sentia junto comigo. Então, é uma coisa, assim, que me traz muita... Não seria nem culpa a palavra, porque não é uma coisa que tu consiga conter. Então, tu pode querer conter a tristeza, tu não vai conseguir conter. E ele viveu tudo isso comigo. O mais pequeno, que está com 6 anos, já estava um espaço mais longo, então eu já sabia lidar melhor com o que eu sinto. Mas até hoje impacta bastante eles. O que eu busco fazer? Não deixar a Helena como um ser maravilhoso, ideal, que ela está acima deles. Então, ela é irmã. Eles sabem que ela morreu recém-nascida. O que está com 12 anos, os dois são bem inteligentes. A gente conversa muito sinceramente sobre as coisas, né? Então, o meu de 12 anos, ele falou, mãe, quando eu digo a Helena, minha filha é mais velha. Ele falou, não, eu sou o teu filho mais velho. Porque, afinal, ele que tem 12 anos. Então, tudo as minhas primeiras vezes relacionadas a um filho foi com ele.
a primeira vez que eu fui numa apresentação de mãe, sabe? Essas coisas que impactam a gente, que parece um clichê, assim. Uma apresentação de mãe, tu vem em tudo que é lugar. Mas quando é contigo, tu olha teu filho, aquilo tem um impacto gigantesco dentro da gente. De tu ver um trabalhinho com a mãozinha pintada, feito um violão, que foi o primeiro trabalho que eu vi dele. E de alguma forma, tudo isso pro Elano, eu olhando ele, eu percebia o quanto eu perdi com ela. Mas percebia internamente, não externamente. Numa visão que tu olha pro outro, tu consegue imaginar. Mas eu não consigo pensar nesses 14 anos do que eu perdi com ela, o que eu perdi em família, dos guris conhecer ela, porque são só 2 guris, né? E os gatilhos aparecem. Aham, Né? e ok, faz parte. Eu perdi, em 2 anos, perdi o pai e mãe também. Parece que tá tudo bem, aí quando um gatilho te bota para baixo de novo, então não tô bem. Então eu tenho que continuar elaborando e parará, é isso aí. Paulo e Tatiana, nós vamos para um rápido intervalo. O tema é complexo, é difícil, mas eu acho que nós estamos enfrentando bem, assim, principalmente por causa dos nossos convidados. Então nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Voltamos para a segunda parte do nosso Democracia de hoje. Seguimos aqui no nosso estúdio multimídia da TV Assembleia com os nossos convidados, tratando hoje sobre o luto parental, o luto materno, tema do Democracia. Estamos com a Tatiana Maffini aqui no estúdio, ela que é fundadora e presidente da ONG Amada Helena. Também na tela, de forma virtual, de Belo Horizonte, está o Paulo Lisboa, que é psicólogo, pai da Bia, trabalha com abordagem fenomenológica e é pós-graduando em análise existencial e logoterapia, que ele já explicou na primeira parte do nosso programa. É Bia porque é Beatriz, originalmente, ou nasceu Beatriz? Beatriz. Exato. Beatriz. Tem uma música do Chico, né, que fala na Beatriz, atriz. Olha só, tem muita coisa para pouco tempo já estou sentindo que vão ter que fazer um segundo programa, Tati. Olha só, tu tinhas falado de um conceito que é o dual do luto, né? E eu quero depois também reforçar uma coisa que vocês falaram sobre não amenizar a dor, né, do outro. Isso tem no folderzinho e também na cartilha que nós vamos mostrar na sequência. Então, isso aqui que depois eu quero passar para o Paulo também para falar sobre esses conceitos. Então, o Paulo ele comentou sobre a questão das fases do luto lá, que foi um start muito importante para a gente olhar luto de uma forma completamente diferente, que é a da Elizabeth Kubler-Ross, eu nunca sei se é a pronúncia correta, né? E aí eu fui me percebendo, então, por que identifica tanto? Porque realmente questão de entorpecimento, tem várias coisas ali que identifica muito a gente como enlutado. Então, aqui eu falo de um lugar de enlutada e não de um lugar técnico. E aí, quando eu tomei conhecimento do processo do luto, por que eu estou trazendo? Porque quando a gente está vivendo isso, tu fica esperando essa questão organizada das fases. Eu vou viver o entorpecimento, daí eu vou seguir para outra, eu vou chegar lá na aceitação e fim. Tá tudo em ordem. Sim. E aí tu vai vivendo isso, nunca tem ordem. Nunca tem ordem, entendeu? Então, uma hora tu vai no parque, tu vê uma criança, aquilo volta tudo, sabe? Então, não tem uma organização. O dual do luto, ele é como bem raso, tá? Como um pêndulo. Então, hora tu tá voltado para a vida, o movimento é para a vida, hora voltado para a perda. Quando que tu sabe que tu tá melhor? Que é um aspecto que eu lembro, assim, que eu tinha muito. Eu quero melhorar, quero melhorar. Quando que tu sabe que tá tudo dentro do que é esperado num processo assim, né? Porque, afinal, o que é esperado depois de perder um filho, né? Uma coisa tão impactante. Então, quando tu tá com um movimento mais para a vida que para a perda. Então, por exemplo, se tu tá sem se alimentar o mínimo 3 dias, há 3 dias, tu não conversa com as pessoas, tu não consegue sair a hora de tu, quem sabe, avaliar, buscar ajuda. Então, esse é o propósito de tu olhar para esse pêndulo num entendimento que um mês posterior à perda, tudo bem, eu não verbalizei nada, 15 dias depois que a Helena morreu. Eu fui para casa dos meus pais, eu fiquei na casa deles durante 15 dias, eu não tinha coragem de voltar embora. Então, eu cheguei 15 dias depois, estava a fraldinha dela no lixeiro.
Então, são coisas que só a gente vivendo a gente consegue entender a profundidade disso. Então, não é que um técnico não vai saber, ele vai ajudar a se reorganizar naquilo. Mas as mínimas coisas, o impacto que tem. Então, eu lembro, até essa semana eu comentei sobre isso num grupo de apoio, que a alimentação não era a mesma coisa. Eu comia, não tinha sabor, eu não sentia frio. Vocês têm noção o impacto que é tu perder um filho a ponto do teu corpo sentir de forma diferente essas coisas que tu sente habitualmente, fome, frio. Então, o dual do luto, para mim, é muito importante eu pontuar para quem está vivendo esse processo. Mexeu o metabolismo, assim, A percepção de mundo, entendeu? Não é nem o metabolismo, eu acho que é a percepção de mundo. O que era importante se reduz muito. Então, tu vai aprendendo, e eu estou há 14 anos nesse aprendizado aí. Tu vai aprendendo, então hoje eu entendo que, por exemplo, tem coisas que é muito difícil para mim. Por exemplo, eu não gosto de pegar até hoje uma menina recém-nascida no colo. Não gosto, me maltrata, me judia, me dói mesmo que a Helena estaria uma moça de 14 anos, porque ela estaria namorando já, pensa, né, com 14 anos. Então, para mim, me vincula mais a bebê, mesmo que eu olhe meninas, por exemplo, de 15 anos. Tem uma amiga que me convidou para uma festa de 15 anos, eu não fui, porque eu sabia que ia ser difícil para mim. Então, a gente se autorizar também é importante, né? Sim, se acolher. E saber o que te faz bem e o que não faz, e seguir o teu caminho nas tuas condições, né? Paulo... E aprendemos a respeitar esse processo também, né, Zamansky? Eu acho que a Tatiana traz um ponto interessante, que é o luto. Cada luto ele é único, porque é uma história única que foi construída com aquele bebê. Então vai ter dias que vai retornar, porque não é rígido. O luto não é uma coisa rígida, é um movimento, é um sentir. E por que o mundo torna tão diferente? Porque a gente ainda tem que continuar no mundo em que falta algo. Então, é diferente porque nós estamos no processo de nos reorganizar. Então, quando a gente está num parque, isso retorna porque nós amamos. Tem um livro de um psicólogo americano, Eve Aron, ele fala que o luto é o sentimento de coragem de alguém que amou. Então, quando a gente olha para esse mundo que falta, a gente tem que compreender ele de forma diferente, porque o mundo ele se tornou ele virou de cabeça para baixo, por assim dizer, né? Porque a ordem foi alterada completamente por uma ausência que ainda é sentida. Paulo, eu queria também te provocar no sentido que muitas pessoas, na prática, como disse a Tatiana, né? Tecnicamente, tem gente que estuda, existe uma ciência, mas existe a tua experimentação, né? E que, né? E até as nossas intuições, né? Em relação a qual a melhor alternativa. Muita gente, em relação ao luto, em todos os tipos possíveis, muitas vezes recorre à espiritualidade, recorre a uma crença. O que a ciência, nessa parte da morte, do luto, daria para dizer que essa aproximação da ciência com a espiritualidade ela está mais presente até? Com certeza. Inclusive, Harvard já está iniciando uma pesquisa com pacientes que passaram pelo câncer, da relação entre a remissão do câncer com a espiritualidade. Né? A ciência vem se abrindo aos poucos, porque, de algum modo, a morte é algo ainda inexplicável. Faz parte da vida, e por mais que a gente entenda, ela ainda nos afeta, né? Eu costumo dizer que ninguém sai ileso da morte, porque ela nos depara com a finitude, e isso vai nos provocar muito a uma responsabilidade, a uma vida coerente, a uma reorganização. Então, a ciência hoje vem discutindo a importância da espiritualidade, porque, de algum modo, é a forma de organizar a pessoa. Mas nem para todo mundo isso vai funcionar, né? O que a gente tem que pensar é que, como cada luto é único, a forma de lidar com o luto vai ser única. Alguns vão preferir a fé, outros vão preferir a ciência, outros vão se dedicar a um projeto, né? O Frankl vai propor que um sentido construído ele passa pela capacidade de sermos criativos, pela capacidade de amarmos algo, não no sentido romântico, e pela capacidade da transcendência, que é essa capacidade da gente se conectar
com algo que nos leva para além de nós mesmos, né? Numa responsabilidade social, espiritual. Então, a fé tem sido um ativo importante hoje para lidar com o luto, né? Mas não é o único caminho, existem outros caminhos, existem outras formas, e isso vai ser de acordo com a própria biografia dessa pessoa que permaneceu, Sim. né? É um ponto importante que a gente tem que olhar, porque há um vínculo que ainda permanece, né? Há uma história, há valores, há amor, há memórias que ainda permanecem. E constantemente somos convidados a olhar para essa memória, revisitar essa memória, mas também elaborar e atravessar essa ausência, esse sentir. É isso. Eu quero pontuar uma coisa. Por favor, eu sei. Eu senti que tu Eu estás aí. fiz aqui, então, assim, quando o Paulo comentou essa questão de espiritualidade, é muito importante. Então, hoje eu não tenho uma religião específica, assim, que eu diga eu sou X religião, não sou mais, né? Já fui, mas não sou mais. Mas tem tuas crenças. Tenho, não só crenças, tenho várias coisas dentro da questão de espiritualidade, trabalho, vou muito em terapias integrativas, me ajudaram muito também. E outras ferramentas, eu adoro viajar, por exemplo, tá? Adoro, para mim, assim, é ótimo. Então, quando eu preciso ventilar um pouco, eu viajo. Mas eu queria falar sobre essa questão, tá? Então, eu não sei se tem como eu aqui. mostrar. Pode ser aqui, nessa câmera aqui. Aqui, ó. Quando a Helena morreu, então é uma ilusão da gente. E isso vai, para mim, ele foi amadurecendo ao ver os meus outros filhos, tá? Sim, tu fez essa tatuagem. Isso. Em homenagem à Helena, como se ela fosse um anjo, ó. Tá vendo? Sim. Então eu pensava assim, a Helena está, olha a prepotência. A Helena está me olhando no céu, orgulhosa de mim trabalhar na ONG. Como se a Helena, igual eu falei da Helena, é dela mesma. Eu olhando meus filhos, eles devem me olhar, sei lá, umas 4 vezes no dia para comer, pedir alguma comida, uma roupa, se não funcionar a internet, sei lá, coisas assim. Então, quando eu olhei para eles, eu pensei como que eu acredito, porque a Helena, para muito além de questões de espiritualidade, a Helena, ela em presença de vínculo, ela está aqui de alguma forma. Então, tanto que falam a mãe da Helena, ela é vista como um sujeito a partir da minha fala, né? Então, como que a Helena ficaria só me olhando aonde ela estiver? Sem corpo, onde ela estiver, nem entrando numa questão de espiritualidade, ela está no processo dela e não no meu. Então, para mim, eu olhando os meus filhos vivos que eu crio, que eu fui aprender sobre minha filha que morreu há tantos anos atrás. Então, a gente aprender a respeitar um filho que morreu, sobretudo um filho que a gente não conheceu, porque eu não conheci minha filha. Eu não sei o que ela ia gostar de comer, que roupa que ela ia gostar de usar, que personalidade ela teria. Tudo isso são só projeções, projeções, projeções. Então, isso traz essa ilusão de que a gente não precisa se reestruturar. Foi só 17 dias. Tem, por exemplo, o Elano eu levo na aula, busco da aula, ele tem que comprar roupa, tem que cortar unha, são várias coisas durante o dia. Então, a Helena não sentia isso. Mas isso não diminui o processo de luto. Por quê? Porque ele é determinado pelo vínculo. Então, aqui a gente está falando de perda de um filho. Então, por exemplo, tem gente que sofre um processo de luto gigantesco por causa de um pet. E aí? Então, é o vínculo que determina toda essa reestruturação. E tem que ter um exercício de empatia, né, mínimo, para saber, pô, ela está sofrendo, esse é o fato. Eu acho que o respeito é muito importante. Hoje em dia a gente está com muita dificuldade de conseguir reconhecer, né, reconhecer, tipo, isso não é eu dizendo que mesmo eu, é um exercício meu. Para mim me fez bem tal coisa no processo de luto, ok, mas pode não fazer bem para outro pai. Tanto que a Karina Polido, que é uma psico voluntária da ONG, uma das primeiras, ela me falou, Tatiana, jamais diga para um pai ou para uma mãe, eu sei o que tu tá vivendo, tu não sabe. Mesmo que esta pessoa tenha perdido uma menina com 17 dias esperando um leito de UTI. Tu não sabe, porque a biografia da vida das pessoas é muito individual. Então, a gente não tem consciência do nível disso. Paulo, em cima disso, por gentileza, deixa eu fazer uma provocação, que essa fala da Tatiana foi muito importante. Porque, de fato, morre uma biografia, mas não o amor. Então, o vínculo permanece. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que respeitar. Porque esse vínculo demonstra a profundidade desse amor, dos valores que foram estabelecidos nessa relação. Seja um pet, um recém-nascido, uma pessoa mais velha, como você bem citou, Zamansky.
A gente tem que entender que o que permanece ali é um vínculo que é constantemente sentido e revisitado. Então, o amor fica. A biografia foi, mas o amor fica. Por isso ele volta quando a gente está num parque, como a Tatiane disse, ou quando a gente está num trabalho voluntário, o amor volta. E é ele que nos orienta e nos organiza nessa vida, né? Então, é importante a gente marcar isso. Tem que se considerar que esse vínculo ele é profundo. A gente falou de crenças, Paulo, e esse trabalho, essa elaboração da Tatiana, digamos, isso remete talvez à necessidade de ilusões, né? De criar situações, de criar o teu universo, teus mundos, né? Às vezes tu tá com uma dor, tu toma um remédio, passa a dor. Claro, tu não tá tratando da origem, né? Da causa primeira dessa dor, mas naquele momento tu tá sem dor, é mais verdade. Eu acho que algumas crenças e ilusões, algumas fantasias criadas, né, quando bem elaboradas, me parece que seria quase que um remédio sem efeito colateral, porque aquilo te sustenta. Sim. Eu acho que é legítimo. Eu gosto de chamar isso na clínica de respostas possíveis, Antônio. Sim. Não existe como é único, não existe uma fórmula como um bolo. Vamos passar por um processo de 12 meses ou de 5 fases e no final a vida vai ser linda, maravilhosa. Não existe isso. Isso seria antiético, inclusive, de acontecer caso um profissional faça isso ou qualquer outra pessoa, né? Seria um grande desrespeito. Então, o que eu gosto mais são de respostas possíveis. E as respostas vão mudar ao longo de um tempo, né? Então, logo nos primeiros dias é uma coisa, um ano é outra, alguns anos são outras, mas sempre respostas possíveis. Não existe uma fórmula, é aquele que a pessoa dá conta. A Tatiana transformou, eu não sei se a Tatiana me permite falar dessa forma, não foi a dor, foi o amor pela Helena se transformou numa ação comunitária, colaborativa e que está impactando o país. Sinto falta de uma ação dessa aqui em BH. Nós temos pouco falado sobre isso aqui em BH. Né? Mas é isso, o vínculo que permanece nos convida a uma resposta. Qual que é a resposta que eu dou conta nesse momento? Porque tem isso, é neste momento. Talvez ela não vai ser a mesma amanhã, talvez ela não vai me sustentar amanhã, eu vou precisar de novas outras respostas. Mas é aquilo que é possível. Sim. Nesse momento. Achei bonito. Ele trocou, não a dor que provocou essa tua ação, essa tua militância, mas o amor, né? Sim, eu não conseguia estar no mundo sem ela. Eu não conseguia não falar de Helena. Então, assim, eu era um desrespeito tremendo, assim. Eu lembro, inclusive, de uma roda de chimarrão, assim, que a gente estava. E eu estava com pessoas que me conheciam há muito tempo, muitos anos. E aí eu estava tomando um chimarrão, né? E aí elas estavam contando sobre parto, como que tinha sido o parto. Tipo, uns 6 meses depois que a Helena tinha morrido. E aí eu fui contar sobre como foi o meu parto. Então eu não podia contar do que era criar minha filha 6 meses. Porque essa experiência eu não tinha, mas o parto eu tinha. E elas levantaram e saíram. Uma foi pegar chimarrão, a outra foi pegar bolacha. Então eu fiquei pensando, por que a Helena não merece reconhecimento como filha porque ela morreu? E foi dessa revolta, então, dessa revolta da Helena não ser reconhecida como filha. Foi disso, foi a ignição, assim. Então, na verdade, a ONG ela iniciou como uma campanha por mais leitos de UTI neonatal. Então, a vontade era que outra família não passasse por aquilo. Esse foi o início da ONG. Mas essa não é nem dor, na verdade. Mas e nem só revolta também, mas de não conseguir não falar da Helena. E as pessoas não suportavam ouvir sobre ela. Entendeu? Então, hoje já externamente, para mim, é diferente se a pessoa suporta ou não, porque não é um desrespeito com ninguém. Eu falar da minha filha que morreu, né? Então, eu não transformei. Na verdade, que o Paulo comentou, o amor pela Helena, ele permanece dela, assim. É uma coisa bem estranha que eu mesma tento digerir e organizar isso dentro de mim. Então, tanto o amor quanto o meu próprio processo de luto tem momentos de bastante, quando eu vou refletir, por exemplo, para montar uma apresentação. Sim. De alguma questão bem difícil de atendimento hospitalar, por exemplo, ainda eu sinto muita dor.
Anteontem eu tive no cemitério, numa roda de conversa, num cemitério onde a Helena estava sepultada. Para mim foi muito difícil. Eu senti muita dor, como eu não sentia há muito tempo. Então, tu vai aprendendo as camadas disso e se trabalhando, tu trabalha um ponto, depois outro ponto. Eu acho que é por isso que demora tanto. Eu já vou passar pro Paulo. Eu tô tranquilo naquela relação que tu fez do Kairos e Cronos. O Kairos eu tô tranquilo. Tô mais preocupado com o Cronos. Sim. Mas então, nós estamos. Eu não quero que tu tenha novidade, eu quero mostrar ainda. Aí, mas complementa, Paulo, e depois eu vou dar um tempo para você. Complemento. Antônio, eu acho que a Tatiana traz algo que é importante, que é uma coragem. Eu acho que a ONG e ela carrega no legado uma coragem, que é uma coragem de enfrentar uma ideia muito difícil hoje, que é nós fomos ensinados a entender tristeza, luto, alguns sentimentos como negativos. E por não sabermos responder isso, fugimos, nos esquivamos, né? Você trouxe muito bem. O que cabe a nós é uma resposta. Às vezes ela não é a ideal, não é a mais perfeita, mas é aquilo que é possível, aquilo que a gente dá conta. Só que hoje nós fomos ensinados a fugir. Uma sociedade performática, uma sociedade onde a produtividade hoje está cada vez mais em voga, mais em alta, sentimentos como tristeza virou sentimentos a serem deixados de lado, a serem ignorados, a fugir, porque nos confronta com a nossa própria finitude. Sim. Então, acho que a ONG, a Tatiana, tem um legado de coragem, é uma coragem de dizer assim, nós precisamos olhar para aquilo que dói, para aquilo que incomoda, e não devemos fingir que nada está acontecendo, porque isso nos organiza, isso nos estrutura. Afinal, o luto é uma resposta diante da perda. Ignorarmos isso, talvez seja ignorarmos a própria vida e a nossa própria capacidade de respondermos e nos estruturarmos diante dessa vida. Muito bem, muito bom. Bom, vamos. Eu preciso. Aquela novidade, eu quero mostrar aqui o nosso. Essa é a cartilha que foi lançada, que tá à disposição. Tu fala dessa novidade e a gente mostra aqui a cartilha. E depois o que temos pela frente em relação à ONG? Então, é pela frente o lançamento da 10ª edição. Então, essa é a 9ª edição. Ela foi lançada ano passado. E ela é gratuita, o conteúdo dela está lá nas nossas redes sociais, né, para acesso em PDF. E aqui a gente distribui ela física, Amada, né? Aí é só buscar @ong.amadelena. ong.amadelena. Isso. E por que ela é tão importante? Então, ao longo das 9 edições dela, ela veio trazendo bastante conteúdo sobre como que tu conta pro irmão que o bebê, o irmãozinho que ele estava esperando não vai voltar, ele não vai vir para casa. Como que os avós, o que um avó, um vô e uma avó que perderam um neto, o que é normal, o que é esperado eles sentirem. Então, a cartilha ela veio com bastante conteúdo, ela tem em torno de 90 páginas. O que esse ano nós vamos lançar, tá? Igual eu falei, a cartilha ainda não saiu. Sim. Vou dar um spoiler, mas acho importante. A gente dividiu o conteúdo em 3. Então, agora ela vai vir para quem vive, focado só para quem vive, para quem convive com essas famílias. Então, eu convivo, como que eu estou perto? O que eu digo? O que eu posso fazer para ajudar? Porque num primeiro período ali, sobretudo, às vezes a gente não lembra de tomar água, de dar ração para o cachorro, sabe? As coisas básicas. Então, ele vai trazer para quem vive, para quem convive e para a sociedade. A nível social, tem um trabalho muito importante a ser feito. Informativo, de rompimento de tabu. Quando a gente fala assim, rompimento de tabu parece uma coisa tão distante. Mas, às vezes, os próprios irmãos da gente não sabem como conviver. O marido, como que fica esse relacionamento? Eu tinha 15 anos casada. E o nosso relacionamento ali no primeiro ano, eu achei que não ia suportar. A gente não conseguia se comunicar, mesmo nós se conhecendo tão bem. Então, a cartilha, o poder dela, eu acredito que é o nosso melhor projeto. Porque ela chega nas famílias. Então, um pai e uma mãe, eles não vão ter acesso a ela num momento que a gente acha que é importante. É um momento que eles vão conseguir. Hoje eles vão ler uma página, ela vai fazer sentido. Amanhã eles leem outra, depois de amanhã o que não fez sentido vai ter sentido ou não vai ter sentido. Então, é muito... Eu acho que é o nosso melhor projeto, a cartilha. Maravilha, maravilha. Sobre aquela questão de não minimizar, tem até alguns exemplos aqui, né? Nessa cartilha que é, evite frases como vai passar, ou você precisa ser forte.
e talvez a pior de todas, Deus quis assim. Né? Essa, eu tenho... olha, eu vou reconvocar vocês sobre esse tema para a gente seguir falando, né? O Paulo foi uma grata novidade aqui no nosso time de convidados, né? de especialistas que participam do Democracia. Eu tenho uma frase para ti, Paulo, e te agradecer. A minha frase é te agradecer. E tu tens uma frase para fechar com o nosso programa, por gentileza. Luto não é o contrário do amor. Luto é a expressão da permanência, do amor e da ausência. Eu acho que é isso, né? Dizer que o luto não é uma doença, não é uma coisa a ser extinta. É algo que precisa ser entendido, acolhido, elaborado e que vai atravessar a vida real. A nossa vida real vai ser atravessada por isso. E isso vai fazer parte de quem nós somos e da nossa biografia. É isso que eu diria. Muito bom. Eu tenho para te dizer que temos o teu contato agora. Tu estás em Belo Horizonte, mas vamos seguir muito próximos aqui, discutindo até outros temas. Eu tenho uma frasezinha, então, te agradecendo. E parabéns por tudo que tu já fez pelas pessoas nessa situação que nós abordamos hoje, Tati. Eu quero primeiro agradecer a ti também, ao Paulo, pela abertura de falar sobre isso de uma forma tão respeitosa e sem ficar mascarando tudo com romantização e mesmo assim com muito respeito. E a minha frase que eu quero deixar aqui é dizendo que não é difícil só para quem está vivendo isso agora. Que as pessoas tenham consciência que é difícil para todo mundo que perde alguém que ama. Então, a gente está aqui para ser ferramenta e que nos busque no caso de necessidade. Nas redes sociais? @ong.amadahelena. @ong.amadahelena. Assim fica mais, as pessoas até aprendem melhor. Quero agradecer então, Paulo, a Tatiana e a todas as pessoas que nos acompanham até esse momento no nosso Democracia. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.